podcast iniciando. Eu sou a Isa Matos, do marketing. Eduardo Garcia, consultor de franquias. E hoje estamos aqui com um casal muito especial. Pode se apresentar. Eu sou o Almir, mais novo franqueado de Hortolândia. E eu sou a Nayara, a mais nova franqueada de Hortolândia também. Sim. Sejam bem-vindos, gente. Muito obrigada por aceitar esse convite tão especial. E antes da gente começar, estamos aqui com os dois novos franqueados da cidade de Hortolândia. Gente, conta pra eles, como que vocês conheceram a Dona RH? Eu comecei a fazer faculdade de RH e comecei a enviar alguns currículos e fui chamada para estagiar aqui na Donai. E através disso eu vi a oportunidade de me tornar uma franqueada, falei com o meu marido, ele topou, né? Com o cônjuge. Ele topou e foi isso. Estamos aqui, né? Foi através de mim que nós conhecemos a Donai. Que legal. E assim, o que foi para você divisor de águas, Iago? Por que abrir uma franquia da empresa que eu estou, né? Então, na verdade, sim, é porque eu vi uma oportunidade de crescimento. A Donai, ela tem me proporcionado essa oportunidade de crescimento há algum tempo. Eu entrei como estagiária, depois passei a ser líder do recrutamento e hoje eu estou como supervisora do recrutamento e seleção. Então, eu vi que é uma empresa que gosta de abrir portas. Desde quando começou a ter a questão de franquias e eu vi essa oportunidade, eu sabia que seria uma boa oportunidade, porque é uma empresa que quer ver o crescimento. Então, eu sabia que eles iam apoiar bastante a gente nisso. Que legal. E você começou fazendo RH, estudando Isso. RH, né? Por quê? O que motivou você a fazer isso, a entrar nesse ramo, né? Nesse segmento? Então, eu demorei um pouco para encontrar o que eu queria, o que eu gostava de fazer. Fui por vários lugares, já fiz todo tipo de coisa. Trabalhei em muitos outros segmentos, mas eu parei para analisar o que eu iria fazer, né, mais para frente, que ia me dar mais retorno. Projeção. Isso, uma projeção mesmo de vida. E até um testemunho, né, que eu falo pro Almir que eu ia trabalhar num hospital e eu fui fazer essa entrevista e lá a médica que fez o meu exame admissional, ela olhou pra mim, eu senti como se fosse Deus mesmo falando comigo, porque eu estava orando por uma direção, para mudar mesmo de carreira, mudar de tudo mesmo. E ela pegou, fez todo o processo, ela falou assim, você está apta para começar a trabalhar. Mas você é tão nova, você está estudando? Eu falei, não. Ela falou assim, mas você pensa em fazer... Eu estava por uma vaga de copeira. Ela falou assim, mas você pensa em fazer isso o resto da sua vida? Aí eu olhei para a cara dela e falei assim, não. Ela falou assim, então estuda. Vai buscar outras coisas. Assim, bem forte. Eu nunca ia imaginar a médica que estava fazendo o exame admissional para trabalhar numa empresa que ela trabalha e falar isso para mim. E aquele momento foi um divisor de águas para mim. Porque eu cheguei em casa, falei para o Almir, eu vou começar a estudar. E o que eu vou fazer? Eu comecei a pensar, eu sempre gostei de trabalhar com pessoas. Dentro da igreja eu trabalhava com criança, trabalhava com adolescente, gostava da parte social da igreja. Então, eu comecei a pensar no que eu gostava de fazer, mesmo sem receber para aquilo. Então, eu falei, eu gosto de lidar com pessoas. Posso ser meio impaciente às vezes, mas eu gosto de lidar com pessoas. E falei, vou começar a fazer a faculdade. Foi a partir daí que eu comecei a fazer a faculdade, mas foi através disso, essa mudança mesmo, que eu decidi, vi que eu gostava de lidar com pessoas. Então, por isso, eu decidi fazer RH. Foi no mesmo dia, não foi que você voltou? Foi no mesmo dia, eu já me inscrevi. Aí ela já falou, vou me inscrever, Caramba. já se inscreveu no mesmo dia. E pouco tempo depois, eu trabalhei, acho que acredito nessa empresa 2 meses. Acho que eu trabalhei 2 meses, eu comecei em fevereiro. Quando foi abril, eu comecei a mandar currículos assim,
mas despretensiosamente. Falei assim, vou mandar currículos. Tô no primeiro semestre. Estou no primeiro semestre. E eu fui chamada para vir para cá e fazer o teste. E deu certo. Então, Eu imagino que pra você deve ter sido bem surpreendente, né? Ouvir isso de alguém. Mas que importante também, né? Aí que a gente percebe o poder da palavra, né? Que foi uma motivação para que você fosse atrás dos seus estudos e realmente mudasse a sua vida, né? Porque hoje a gente olha a proporção que isso teve. Sim. Olha onde chegou até agora e onde pode chegar por causa de uma palavra, né? Exato. Então, alguém Exato. te deu uma palavra de direcionamento, né? com E certeza. eu lembro que a Nayara, ela até me ligou e ela falou, amor, a dona RH pediu para eu ir lá fazer uma entrevista, só que eu vou ser estagiária, é assim, explicou como que era o processo. Ela falou, você me apoia? E a Nayara, no período que ela ficou gestante, e até, acho que 1 ano e 9 meses da nossa filha, ela ficou em casa. Então eu falei, amor, você já ficou um período e eu fiquei trabalhando, segui trabalhando. Então vai lá, né? Já é uma porta, você está no primeiro semestre, vai ser difícil, se der certo, vai. E foi onde ela veio. Ela ia receber menos por ser estagiária, ela ia perder alguns benefícios, que pra gente na época era bom, né? Sim. Enquanto família. Mas a gente viu que ali foi o que realmente a gente está tratando, a mão de Deus mesmo. E tem acontecido coisas assim. E desde quando eu entrei, assim, eu vejo que foi muito a mão de Deus. Porque eu entrei em junho, quando foi setembro eu fui efetivada. Nossa, bem rápido. Bem rápido. Eu não fiz um ano ainda, eu vou fazer um ano dia 20 de junho. E já tô como líder... Dia 20 de junho? Dia 20 de junho, Que eu legal. faço um ano. Então, assim, as coisas aconteceram muito rápidas, porque foi Deus abrindo as portas mesmo. Sim. Eu tenho um encontro com as minhas primas, que nós fazemos, né? Começamos a fazer no final do ano. E um desses encontros, uma prima minha levou um caderninho, que era um caderninho de sonhos e projeção, pra gente orar, cantar louvor. E nesse eu coloquei que eu queria ser supervisora do recrutamento e seleção. Na mesma semana que eu fiz essa oração, a Tati me chamou para conversar, falou que estava de olho, que era para eu me impor, que era para eu me mostrar mesmo. E pouco tempo depois eles me chamaram com a proposta. Pouquíssimo tempo depois, então eu vi assim a mão de Deus e Deus abrindo o caminho muito rápido. Muito rápido. E eu só tenho a agradecer mesmo, né, amor? Sim. Caramba. Quando é pra ser, acontece, né? Então, não importa o tempo, não importa que você tá um ano, que você não tá. O importante é o seu trabalho, o seu empenho, né? Esse reconhecimento. E parabéns também por esse crescimento, né? Em poucos meses. Obrigada. E agora, antes da gente prosseguir, eu quero entender um pouco da sua história, Almir. De como você começou, o que você escolheu para sua carreira profissional, como que você iniciou nesse processo? No processo de escolher a Adonai, você fala ou... De vida mesmo, em geral, assim. Na verdade, meu contexto é muito diferente. Eu acho, assim como o da Nayara. Nayara, vida toda cozinha, doces e veio parar com RH. Eu, na verdade, antes de conhecer a área da saúde, que é a área que eu sou formado, eu ia para Senai, fazia cursos voltados mais para mecânica. E aí, fiquei um tempo no técnico de enfermagem, trabalhei com UTI e eu realmente amo a questão da área da saúde, eu amo. Só que aí, teve um tempo que a Nayara ficou grávida e aí a gente casou, né? A gente casou, depois ela ficou grávida depois de 4 meses, então foi um período assim muito curto para isso acontecer. E aí eu me vi numa situação assim que, pra mim, aquilo ali já não dava, era pouco. Então eu tive que fazer uma escolha de me tornar autônomo. Eu acho que foi a virada de chave, por quê? Quando eu perdi meu pai com 16 anos, estava até comentando com a Nayara agora, na sorveteria. Eu me tornei um cara muito absenteísta, muito, né? Nos CLTs que eu trabalhei. Só que quando a Nayara, eu vi essa questão acontecendo na nossa vida, da gestação e de toda aquela situação, e eu me tornei autônomo naquele período, eu acho que foi ali que tudo aquilo que tinha acontecido, aqueles traumas que eu vinha carregando, eu vi caindo por terra. E muita gente, na verdade, quando eu comecei, né,
tinha certas dúvidas, será que ele vai ficar, será que ele vai conseguir? Era sempre aquela pressão. Até mesmo da minha mãe, que eu acho que foi uma das que mais colocou pressão. Do Uber, você falando. Porque eu ia me tornar motorista de aplicativo, né? Então, você vai precisar ir até o dinheiro, não é mais fácil você estar numa empresa. E depois, a partir desse momento aí, já fazem quase 4 anos isso, e aí eu aprendi a ir atrás do dinheiro, a saber que eu vou trabalhar mais, mas também eu vou ter certas liberdades geográficas. E depois que a Nayara comentou comigo sobre a possível oportunidade, eu vi um caminho de Deus mesmo, de muitas promessas, que eu conversava muito com a Nayara o seguinte: como que Deus vai cumprir aquelas promessas lá? Hoje eu não consigo ver o caminho, de fato. Eu falava isso, não existe, porque eu não estou estudando, não estou estudando alguma coisa direcionada. Não, como que vai ser feito esse caminho? E aconteceu esse caminho, e eu vejo que é uma grande porta de Deus mesmo, assim. E é onde a gente está inserido hoje. Então foi o que mais te chamou a atenção no fato de me decidir em ser um franqueado da Dona RH? O que para você foi o que mais te atraiu nisso? Depois que eu conversei com o William. Porque até então era mais relatos do dia a dia da Nayara, eu não conhecia muito, né? E aí quando eu conversei com o William aqui pessoalmente, e aí ele esmiuçou ali a ideia, já trouxe uma esperança. Mas eu acho que a certeza mesmo foi no treinamento. Legal. A certeza de ir fazer as visitas, que eu fiz com a Jéssica, a Thalys, com a Isa. E você vê que assim, é um negócio existente, palpável, funciona. Existe sim uma dedicação, né? A procura pelo conhecimento, que no meu caso não é minha área, e aí eu vou ter que ter toda uma adaptação, né? Mas é algo que já existe, já é real. Então, o William deixou muito claro assim, os erros que a gente já percorreu, já fez, já errou, você não vai fazer, se você seguir os nossos conselhos. Então, foi aí que eu falei, é isso. É um modelo testado e validado, né? E o legal também é que vocês podem se ajudar. Por mais que não seja a área que você estava trabalhando, e também tem o lado da Nayara de recrutamento, então vocês podem se complementar nesse processo para que vocês consigam alavancar os resultados cada vez mais, né? E como que foi assim esse processo para vocês dois agora analisarem que estão em projetos juntos? Já tinha acontecido isso antes, no ramo empresarial? Ramo empresarial não, mas a gente sempre se ajudou muito. Pequenos empresários, a gente já vendeu café. Na frente do terminal. A gente café da manhã. A gente já abriu uma pastelaria junto com a mãe dela. Olha só. Então a gente já fez algumas coisas. Já tem uma veia. Era mais briga com a minha mãe. Era mais briga com a minha mãe do que qualquer outra coisa, mas foi mesmo. A gente já fez bastante coisas juntos, assim, se ajudava bastante. Mas eu acho assim, o que me fez olhar para a franquia e falar assim, ele conseguiria, ele se adaptaria, porque ele é muito bom com pessoas. Até uma coisa que eu falava, eu queria tanto ser assim, boa com pessoas. Porque se a gente chega numa festa e tem uma criança de 3 anos, 5 anos, 10 anos, ele consegue conversar com essa criança. Se tem algum adolescente de 17, 18, 19, 15, ele consegue conversar com esse adolescente. Se é um senhor também. Então eu falo assim, eu queria ter esse negócio de comunicação e de vontade mesmo de escutar o que as pessoas têm a dizer, e conversar e dar conselhos, e uma coisa que eu não tenho, que eu via que ele tinha. Eu falei, então ele pode dar muito certo na questão de vendas mesmo, porque tem bastante lábio. Né? Fala bastante. Fala bastante. Fala outras palavras. Mas daí é que a gente entra na questão de perfil comportamental. Não tem certo ou errado, né? Realmente, é o perfil da pessoa. Sim. E vocês convivendo também, por mais que você seja do recrutamento, acho que depois que a gente entra na Donai, a gente começa a olhar muito para esse lado de DISC. Muito. Que é uma ferramenta presente, para quem não sabe, a gente usa aqui na Matriz. Essa metodologia é muito interessante, tanto para autoconhecimento, quanto para a gente conhecer as pessoas ao nosso redor. Sim. Né? Então, eu acredito que por isso que deu mais essa questão de você analisar e falar, caramba, daria muito certo esse perfil. Sim. E essa questão do DISC é importante você falar. Porque eu nunca tinha... Na verdade, a Nara falava, você é um incomplete. É isso, Nara. É isso, né? Meu pai é tal com tal. Eu falei, e aí, tipo assim, eu aqui, uma semana aqui dentro, já falei, amor,
Eu acho que o Michael... acho que o Michael é o Wesley O Tim ficou, né? É um caminho sem volta. Não, e ontem eu conversei com um cara, com um rapaz de uma empresa, não lembro o nome dele, mas aí a gente entrou nesse mérito. Aí eu falando pra ele, eu falei, sua empresa aplica DISC? Você já ouviu falar em DISC? Aí ele falou, não, eu tava explicando sobre o DISC pra ele. Aí ele falou, não, faz muito sentido isso. Porque eu falei, às vezes vocês vão colocar um cara lá que não tem o perfil daquele lugar, daquela cadeira, né, que a gente ouve muito falar aqui. E vai acabar que o cara não vai se dar bem por não ter o perfil daquele lugar, daquele ambiente, daquela cadeira, enfim. Então o DISC é contaminante. Sim, Com certeza. Igual eu falei, o mosquitinho picou, já era. Não sai mais. Né? Exatamente, a gente vai analisando, mas realmente, no quesito de contratação, né, era ver no dia a dia, né, esse processo de vagas, processo seletivo, o quão importante é. Às vezes o cliente não consegue identificar o que ele precisa, e aí o time de recrutamento já identifica também, junto com o comercial, né, qual o perfil seria adequado. E vocês notaram, assim, já notaram algum cliente que não sabia exatamente o que precisava, mas que vocês conseguiram direcionar no perfil comportamental? Ainda não. Entendi. Não, ainda não. Porque, na verdade, vai se iniciar, né? Vai Sim, startar, sim. né? Exato. Então, eu vi nas visitas, eu via isso... Isso que eu digo, na visita, assim. Na visita, claramente. Faz total diferença, né? Faz. Você vê as aplicações de, por exemplo, de técnicas, de abordagens, de observar a necessidade de oferecer o produto. Isso aí eu via nitidamente acontecendo. E quando os clientes falam das responsabilidades, né? Igual quando você vai numa empresa que você precisa de um SDR, alguém que venda, alguém que fale. Aí você mesmo, como analisa, você já fala, ele precisa desse perfil. Eu preciso de alguma pessoa para estoque ou para separar documento, você já pensa em outra pessoa com outro perfil. Então, a partir das responsabilidades, a gente já consegue ir dividindo e falando para o cliente, né? Esse aqui é melhor, esse aqui é melhor. Só para não perder o fio desse assunto. O primo da Nayara, acho que ele tem 22 anos ou 23, ele nunca tinha trabalhado. Vitor? E aí ele foi entrar para trabalhar numa empresa e eu dentro de mim pensava assim, eu acho que ele não vai durar tanto tempo porque nunca trabalhou, né? Às vezes, mercado, né? Acostumado a ficar bastante em casa, vai trabalhar em mercado com essa rotina, com essa escala de mercado. E o cara vai fazer 1 ano já, vai tirar férias, super bem. Aí depois eu comentei com a Nayara, eu falei, quando você olha pro perfil dele e você olha para onde ele está inserido, o cara dura. Faz sentido. Porque faz sentido. Então, assim, ou eu não tava na cadeira adequada pro meu perfil, eu acho que eu tava. Porque ele deu sentido para mim, assim, bem figurado. Não figurado, né? Mas bem literal. É um testemunho de que, né, caramba. Dá certo. E foi só subindo, né, também. Começou numa posição, foi subindo, pouco a pouco, com tranquilidade ali. Isso. Sim, até o seu processo também a gente vê, né, Nayara? Você não chegou aqui com um perfil diferente, você já chegou aqui sendo uma pessoa dominante. Sim. E aí já começou com certeza, as portas foram se abrindo para que você ficasse no lugar que você realmente conseguiria potencializar os seus resultados, né? Certeza. Como um todo e até para sua equipe. E para você que fez o treinamento todo com a gente aí, o que você achou mais interessante, o que mais chamou a atenção, o que mais te atraiu aí de todo o conteúdo que você viu com a gente? Acho que, pelo meu perfil mesmo, eu acho que foi a visita. Que é onde eu vou estar e é onde eu gosto de estar. De ver que as coisas realmente acontecem. Às vezes a pessoa que não é como que fala? A responsável pelas vagas, ela vai estar ali e aquela pessoa que não contrata, ela vai falar que ela não está, e isso eu vi na prática acontecendo. Então ali eu pude exemplificar, eu pude ver na prática tudo aquilo que era muito figurado na minha cabeça, daquilo que era um campo muito novo, que eu vi lá nos cursos que a dona me mandou. Falei, caraca, como que vai ser essa aplicação na prática? Como que vai ser isso, essa abordagem? E ali você consegue ver tudo acontecendo no mesmo momento e isso me trouxe uma visão muito boa sobre o negócio.
sobre o mercado, sobre como que é essa questão dessas ofertas desses produtos. Porque eu já tinha trabalhado com outros produtos. E aí eu já tinha escutado lead, já tinha escutado prospecção, mas nunca tinha feito uma prospecção. A gente fez lá. E aí eu entendi o que era uma prospecção, eu entendi a importância, o modo de uma prospecção. Então, eu acho que a visita me trouxe muitas clarezas sobre o treinamento, sobre tudo, sobre a franquia, sobre a empresa. Deixou esse processo palpável, né? Porque antes de iniciar, por mais que a gente tenha essa visão da Nayara também, que é interna, ela tá aqui vendo tudo e te fala, às vezes a gente não consegue ver na prática, né? A gente só idealiza e fala, será que é assim uma visita? Como será que deve ser uma visita? Então, para quem tá assistindo, qualquer novo franqueado, a gente passa por um processo para treinar mesmo, explicar sobre todos os serviços, os produtos, e para isso a gente faz um treinamento online antes do treinamento presencial aqui na Matriz. E que pra você provavelmente foi um divisor de águas, né, pra vocês, assim, de ver a diferença do treinamento online, que você já chega aqui sabendo de muita coisa, com a parte teórica, mas que o treinamento aqui na Matriz é essa parte de mão na massa, na prática. Vocês notaram essa diferença, assim? Sim. Ele começou a ver o curso online, né? Cada hora ele via, nossa, amor, que legal isso aqui. Que legal isso aqui. Aí começou a falar de linguagem do amor, ele, nossa, isso aqui é muito interessante, esse disco aqui é muito interessante. Então, assim, ele já ficou muito entusiasmado com o que ele estava vendo no teórico. Mas quando ele chegou e saía daqui, depois na prática mesmo, ele ficou bem mais animado. Que legal. E é uma coisa que a gente, além do treinamento online, né, que vocês fizeram, né, tem o treinamento na prática, depois quando você realmente iniciar, você vai ter todo o suporte, né, da nossa equipe, no suporte comercial, de todas as vagas, né, os processos seletivos que você gerar, você vai ter uma equipe para também fazer o fechamento das vagas, né, identificar os candidatos. Então esse é o negócio da Adonai, né, da gente não só entregar algo na sua mão e tchau, se vira. Né? A gente vai te acompanhar, a gente vai estar perto de você, fazendo reuniões, analisando rendimento, performance, melhorando. A gente tem treinamentos semanais que a gente faz, né, na agência aqui para a gente poder disponibilizar para você também. Então, quanto a suporte, você pode ficar tranquilo que você vai ter na hora que você precisar. Isso aí vai estar bem alimentado, bem suprido. Com certeza. Vocês comentaram que vocês empreenderam em outros negócios, né, em outros segmentos. E por que empreender na Adonai RH e não dar continuidade em outros negócios? Qual que foi o diferencial para vocês? Que vocês falaram, não, a Adonai realmente vai ser a nossa escolha de empreendimento. Por aquilo que eu falei, pela fidelização. Já existe, já funciona, já tem uma metodologia, já tem um nome. Eu acho que isso foi o crucial. Então, o que a gente bateu muita cabeça? Como fazer? A gente fazia o café, a gente tinha a pastelaria. Como que é o financeiro? O Eduardo me explicou, coisas que é para a vida. Então, a gente não tinha essa informação. Como que é um marketing? A gente não tinha. E eu vi como que o marketing também é vasto. Faz diferença. É vasto e alcança. É muito mais difícil do que só postar vídeos. A gente teve uma reunião com a Isa esses dias, eu saí de lá com minha cabeça fervendo. Eu falei, meu Deus, quanta coisa. Eu comentei com a Nara, eu falei, o dia que foi mais puxado pra mim foi o dia do marketing. Eu achei que seria o dia mais tranquilo. Vamos gravar, vamos ficar tranquilo. Nossa! Vai assustar os telespectadores, vai achar que o marketing, meu Deus! Não, mas foi isso. Então a gente não tinha essas informações. A gente se frustrou por conta dessas coisas, que são frustrações por falta de informação, não são por falta de esforço, por falta de dedicação, né? Por determinação, não. O simples fato de você não ter conhecimento, ele te leva para o chão. Sim. Você não saber gestão de nada, assim, não vai pra frente. Sim. Nesse processo é interessante que a gente sempre implementa aqui na Adonai, de realmente dar esse suporte para vocês, porque a gente fala, tudo bem, vou abrir uma empresa, igual vocês, por exemplo, a pastelaria, abrir a pastelaria, mas eu não sei cuidar da parte financeira, não sei contratar, não sei fazer nada, não sei marketing. O que eu vou fazer?
Então é meio que um tiro no escuro. Aqui não, aqui a gente já tá aqui para dar suporte para você, pulou, a gente tá com paraquedas aqui para ir junto nessa jornada. E também no treinamento, a gente tá justamente até em reunião de marketing, alinhamento, para passar o máximo de informação que a gente conseguir para vocês, para capacitá-los realmente. Fora o suporte de marketing, por exemplo, que a gente já disponibiliza para franquia. Então isso é muito interessante, que vocês não precisam produzir 100%. Tem essas suporte essa que a gente... muita amiga Sim. pra fazer. O bom de uma franquia é isso, né? Você não precisa começar do zero. Já é um modelo Exato. validado, já é um negócio que já funciona, já tem processo, já tem padrão, né? Tu tem um nome. Exato. Então você já vai chegar num lugar já com base, né? Já com todo o suporte junto com você. E uma coisa até interessante, né? Como que foi para você, por exemplo, você disse que você estava como motorista de aplicativo. Sim. Ou seja, você fazia o seu próprio negócio, a sua própria renda. Né? Como que é para você e para vocês hoje entenderem isso? Que agora vocês têm um negócio, que realmente vocês são donos desse negócio e que depende exclusivamente de vocês fazer ele funcionar. Como que é esse mindset agora? Quer responder para você que não... eu acho que assim, como eu já estou há algum tempo já como autônomo, então essa ideia para mim é tranquila, de saber assim que eu tenho a responsabilidade de ir atrás, de que existe... A diferença é o quê? Que a galera do aplicativo, você não precisa prospectar, você não precisa ir atrás, eles te chamam. Diferente. Essa é a diferença. Mas assim, lidar com a ideia de ter esse esforço, de saber que você vai bater cabeça, de saber que não é uma coisa que esse mês você pode ter X, outro mês pode ter Y. Então isso hoje não me amedronta, né? Mas só a ideia... ele que vai trabalhar mesmo. Só a Você ideia... trabalha, ela fica com o dinheiro, é isso? Só a ideia, assim, de aprender tudo que eu tenho que aprender, porque é muita coisa. Não só do que é oferecido, mas assim, gap, eu gosto, igual eu falei pra ele, tudo aquilo que eu não souber, eu falava pro Eduardo, eu vou pausar você e você me fala. Aí ele falava, cada palavra que ele falava assim, que era desse mundo mais comercial, me explica. Então é isso que eu quero, de fato, me alimentar, né, ter esse conhecimento, porque eu sei que lá no cliente tem uma diferença. A gente viu na prática, eu vi na prática lá com as visitas, aquele cliente que era mais simples, então você tinha uma abordagem que eu, sem muita experiência, conseguia conversar com ele, mas já chegou um cara lá que a gente foi que ele já tinha uma abordagem totalmente mais formalizada, com termos, com conhecimentos, e aí eu falei, nossa, esse cara me exige Tem que subir um pouquinho estudo, mais. esse cara me exige estudo. né? Então é isso que eu me preocupo agora, estudar e conhecer esse mundo. Mas eu acredito que não seja uma preocupação também, né? É algo que te dá mais ânimo para você ir atrás, para você aprender. Acho que é muito de perfil também, né? De você realmente buscar entender sobre para que você consiga colocar em prática. E em relação a ter muito conteúdo, eu acho que envolve muito também o diferencial da Abanai mesmo. Que a gente não são 10 anos de mercado à toa, né? É um processo validado, testado, e que a gente faz questão de passar todo esse conhecimento para vocês colocarem em prática. E não são só os serviços realmente, isso que é o impactante, né, de uma empresa. Tem muitos segmentos, não que vocês precisem atuar, por exemplo, na semana de treinamento, para o franqueado, ele acompanha outros setores, acompanha, por exemplo, o SDR, que é o setor de prospecção, primeiro contato com os nossos clientes. Não que ele vai estar ali todos os dias ligando para prospectar, para fazer o mesmo processo que as meninas fazem. Mas mesmo assim é importante também passar por esse processo e identificar o trabalho das meninas, o cuidado que elas têm com os clientes, até para na linha de frente você conseguir falar com propriedade daquilo, de você ter visualizado todo o processo. Como que foi para vocês analisarem todo esse processo? Do SDR, eu lembro que quando eu vi o curso, a Bia, ela comentou que, eu acho que nos primeiros eles não faziam a ligação no SDR, os franqueados. E aí adaptaram para eles sentirem como que é, e eu pude sentir. Senti que não é fácil,
é difícil, há uma dificuldade para você conseguir contato, para a pessoa te escutar. E também foi muito importante, na minha primeira ligação eu tive a sorte não dela ter uma vaga disponível, mas dela me ouvir, dela falar o nome, dela querer saber sobre o serviço, sobre a Adonai. Então essa experiência de todas para mim foi a mais positiva, que eu tive o tato direto assim com a pessoa e do serviço também. E acredito que é importante saber o caminho, porque se você tem um cliente ali que te pergunta alguma coisa, como é feita a prospecção, como que vocês conseguiram o meu número, ou alguma coisa, como que funciona, e você saber todo o processo, saber explicar todo o processo e como funciona é muito interessante também. Eu acho que a diferença também do treinamento, eu não sei se em outros lugares é assim, mas ressaltando daqui, é que você conhece de dentro o funcionamento do mecanismo por dentro. Então, acho que isso faz toda a diferença. Para você acreditar, para você se lançar mesmo. Você conhecer todo o mecanismo, toda a esteira. Todo o fluxo, né, que a gente tem interno desse processo. É porque a gente fala, por exemplo, em um cliente, nós entregamos vaga para você, a gente auxilia na contratação, tá? Mas como que funciona isso na prática? Sim. Qual que é o diferencial da Adonai para muitas empresas? Qual que é esse cuidado com o recrutamento, de sentar, de estar ali, de conversar, entender o perfil comportamental? Então, acho que você também vê na prática, né, Nayara, o diferencial no quesito de recrutamento. Na sua visão, o que você identifica como algo bem marcante? Eu acredito que no recrutamento, e aqui da Adonai, o que faz toda a diferença é o DISC. Você olhar para as vagas e saber que tipo de pessoa, que tipo de comportamento é ideal para essa pessoa. É um vendedor, eu vou optar mais por um perfil I, um perfil D, que talvez consiga. É uma pessoa que precisa ser mais tranquila, que vai fazer alguma coisa que requer mais em questão de computador, alguma coisa assim. Eu vou pedir para ser um perfil C, que talvez seja alguma coisa repetitiva para ficar falando. Então, eu acredito que o DISC é uma ferramenta muito importante para o recrutamento aqui da Adonai. Que legal. Realmente, a gente ter essa visão de fora é algo que a gente nota, que o DISC é impactante, mas a gente ouvindo agora de head de recrutamento e seleção, a gente já tem agora a prova realmente de que o DISC é uma ferramenta muito útil, né? Muito. E que tem um impacto muito legal. A gente falou de DISC, você comentou também do Almir no quesito de linguagem do amor. E você já conhecia as linguagens do amor antes de entrar aqui? Não conhecia. Já tinha escutado falar uma vez, uma pastora minha comentou uma vez, mas não sabia como era, o que era, nada disso. Aí assim que eu entrei, eu sabia a minha linguagem de amor, eu falei, nossa, totalmente a ver comigo. Que a minha é atos de serviços e tempo de qualidade. Aí eu falei para o Almir, falei assim, linguagem de amor, gente folgada. Enquanto fica olhando para ela enquanto ela fala. Perfeito. E não gosta de fazer. Eu não gosto de fazer. É isso mesmo, eu gosto de receber atos de serviço. Mas fazer não é o que eu entrego, não. Mas gosto muito de receber mesmo. Então, eu já até passei pra ele. Assim que eu descobri qual era o meu, eu falei, nossa, combina totalmente, não combina? Combina. É a minha cara. E o dele também, que eu falava, gente, eu tenho certeza, falava pras meninas, eu falei, eu tenho certeza que meu marido é palavra de afirmação. Certeza absoluta. E é mesmo, é o primeiro dele, ele é assim, se ele faz uma comida, se você não elogiar 5 vezes, não tá validado. Não, é mesmo. Não, eu faço e eu fico assim. Nossa, tá gostoso, né? Fala, nossa, gostoso, né? Nossa, gostoso. Fala, nossa. Né? Já falando, né? Não, mas isso não é uma vez, é 5 vezes. Entendi. Aí eu coloco na minha cabeça, eu vou elogiar pelo menos 5 vezes pra ele ficar. Mas eu elogio antes dela, a minha comida. Porque ele não dá tempo de eu comer e sentir o sabor pra falar alguma coisa. Não, ela tá acabando e ela não falou nada ainda. Não, ela tá certa, ela tá degustando, ela tá no processo. Eu não tenho paciência. Você tem que começar pelo cheiro. Nossa, mas que cheiro. Aí eu falo, não é possível. Só eu que tô achando gostoso. Tá aí jogando tempero, né? Pra ela sentir. Eu tô comendo e ela tá comendo e o mundo tá girando. Eu falei, não acredito. Mas eu não sou de elogiar nem a minha própria comida.
Aí vai ver, ela tá resfriada, por isso que ela não fala o sabor. Eu não elogio. Ele come a minha comida e fica, nossa, amor, que comida boa. Eu me irrito. Eu falo, ai, amor, 3 vezes chega. Nossa, toda hora. E eu não tenho esse hábito. Então, pra não mim é uma importante, dificuldade. né? Pra você. Pra mim não tem tanta essa importância a palavra de afirmação. E pra ele tem. Então, quando ele começa a falar, eu até me irrito. Mas é legal entender essas diferenças, né? Sim. E faz muito sentido dentro de um casamento, por exemplo, né? Sim. Com filhos também isso é essencial, é primordial. Sim. E também, claro, que a gente trouxe essa ferramenta para o mundo dos negócios. Porque a gente também entendeu a validade, né? O peso que ela tem para uma negociação, né? Para um relacionamento dentro de equipe, com supervisores, com liderados. Sim. E às vezes, se você até consegue identificar isso no seu cliente, você consegue aproximá-lo mais para você. Né? Se você identifica que às vezes ele é uma palavra de afirmação, você consegue elogiar, valorizar, incentivar algo naquele cliente que ninguém faz. Às vezes ele é um presente, então ele vai gostar de você deixar uma caneta, deixar uma lembrança nas visitas que você fizer. Então faz muito sentido também com o cliente. Um cliente quer tempo de qualidade. Você vai falar, mas ele também vai falar e quer que você preste atenção e valide o que ele está falando. Sim. Então é muito interessante isso, né, no mundo dos negócios, principalmente dentro de uma empresa, com uma equipe grande, isso é muito importante. Na equipe mesmo de recrutamento, a maioria é palavra de afirmação. Então, sempre tem que estar afirmando, dando os parabéns, falando que foi muito bem, conseguiu. Tem uma lá que ela é presentes. Todo dia que eu chego, ela fala, cadê meu bombom? Cadê meu bombom? Cadê meu bombom? Aí eu falei, gente, eu tenho que dar bombom pra essa menina. Aí quando eu fui olhar, era presente. Começar a vender uma fábrica de chocolate. Não, eu comprei uma caixa, assim, bem legalzinha pra dar pra ela, de Ferreiro Rocher. Falei, vou presentear essa vez. Porque eu fui olhar a linguagem dela, e a linguagem dela é presentes. Então ela se sentiu, nossa, aquele dia ela tava super animada. Falou, eu adorei, eu amei, escreveu cartinha, escreveu bilhete, porque é a forma que ela se sente amada e que ela se sente reconhecida. Então, dentro mesmo da empresa, como você falou, Eduardo, é isso mesmo, de realmente focar no que a pessoa, ela se sente valorizada. Sim. Né? E às vezes uma pessoa, né, um jovem que seja, né, que ele não é valorizado dentro de casa porque falta o conhecimento, né? Sim. Às vezes os pais focaram mais em trabalhar e dar um sustento e não conseguiram suprir uma necessidade emocional. E aí imagina dentro de um ambiente empresarial em que ela sai de casa para trabalhar, lá ela é suprida emocionalmente. Então é um lugar que ela vai pensar em 2 vezes em querer sair porque ela se sente bem, ela é valorizada, tudo que ela faz ou quem ela é. Então, isso é muito importante. É uma ferramenta que potencializa a comunicação assertiva, né? Pra gente conseguir nutrir bons relacionamentos, assim, não só na vida pessoal, mas na vida corporativa, como um todo, né? Então, dá pra gente ver a surpresa, né? De você conhecer mais também essa ferramenta que é muito importante e que realmente vai tem potencializado, né? Muitas relações, principalmente, assim, liderança, né, Nayara? Você consegue analisar bem como que as meninas funcionam. E também linguagem é mais uma coisa que não tem certo ou errado. É uma ferramenta que é muito relativo, né? Cada um tem a sua maneira, exatamente. E interessante que você pontuou até em cliente. Tem muita gente que nem imagina, mas que a gente pode até no mundo empresarial implementar coisas simples, né? Tem até a franqueada de Zona Leste, né? Alessandra de São Paulo. Inclusive, a Alê, se estiver assistindo, beijo. Mas que ela é super atenciosa, né? Nos clientes dela, entrega um brinde que ela mesma, de maneira, assim, quis fazer algo legal, assim, na visita, mandou personalizar uma caneta, um bloco de notas, uma coisa simples, mas que faz muita diferença, principalmente em atendimento ao cliente, né? Com certeza. Isso com o tempo você vai identificando, né? Você consegue, conforme o cliente vai te dando uma abertura, você consegue, né, com algumas palavras-chave, né, frases-chave, você consegue identificar alguma coisa assim, isso é importante. Sim. Uma coisa que nós defendemos muito, né, aqui internamente, até hoje vocês, né, na Era trabalham e vocês são donos de uma franquia que nós temos um modelo que é o modelo Smart, né, que é um modelo específico para a parte de vendas. Nós temos um modelo que é o Basic, né, que é um modelo mais voltado para vendas e recrutamento e seleção. Sim. Qual que foi ou é a sua experiência na parte de vendas e o que você acha desse desafio agora? Porque você comentou uma coisa muito interessante, né? Com o aplicativo, você recebia as chamadas e ia atrás dos seus clientes, né? Os seus clientes te chamavam. Agora, como que é para você esse desafio de você ir atrás dos seus clientes e de convencê-los, claro, né? De que não é só um produto que você está entregando, mas é uma solução de um problema para um cliente, né? Como que é? Você imagina agora esse desafio? Sim, eu acho que
O princípio é aquele, estudar, emergir mesmo nesse ambiente. A Nayara sabe que quando eu esqueço alguma coisa do que eu já sei, eu me cobro muito. Então, assim, eu preciso de fato estudar, eu preciso de fato saber o que eu vou apresentar lá, para que eu chegue mais tranquilo e para que aconteça naturalmente. Mas eu tive uma experiência com venda de proteção veicular. E ela foi boa e ela foi ruim. Boa porque eu tinha mais um campo ali, né, para que eu pudesse trabalhar. Vi os nomes leads, prospecção. Só que foi ruim porque a gente não teve treinamento, a gente não teve nada. A gente simplesmente, vocês vão ficar aqui nesse container e vão oferecer esse produto. Ah, mas o que é esse produto? Quais são esses? O que significa esse termo? A gente não teve isso. Então a gente não teve um treinamento e aí vamos pro Google, vamos saber como que é, e aí às vezes fica, né, meio complicado. E a parte de venda é aquilo, a experiência que eu tive com a proteção veicular, né? É difícil. Você precisa oferecer alguma coisa que a pessoa necessita, só que o brasileiro, né, ele não quer porque ele não vai ver a necessidade. E aí você escuta vários não quero, não preciso, agora não, mais pra frente. Só que a diferença da proteção veicular, acho que para a Donai, eu acho que é mais voltado para outro público. Você está trabalhando com o empresário, com a necessidade dele, com aquilo que ele precisa, com a demanda dele. Então eu acho que assim, vai ser mais fácil nesse sentido. Não digo que vai ser simples e vai acontecer de cara as vendas, mas eu acho que é mais simples do que você lidar com um mecanismo mental que já fala assim, eu não preciso disso. Não vai acontecer nada comigo, que é no caso da proteção. Sim. Não vou bater o carro, não vou ser roubado. Então eu acho que essa mudança de público assim me deixa um pouco feliz, mas também me deixa com muitos desafios. Sim, é interessante nesse processo também é que por mais que não tenha uma demanda muito alta, por exemplo, igual um motorista de aplicativo, tem geralmente uma demanda bem seguida, né? Sim. Mas a gente olhando assim, quanto mais você está nesse meio de dar suporte, de conversar com o cliente, mais a gente identifica que é uma necessidade latente de contratação. Às vezes por uma rotatividade alta na empresa, licença maternidade, para substituir alguém, por cobrir férias, período de final do ano também, datas comemorativas que a demanda é alta. Então a gente identifica que muitos empresários precisam de contratação independente da época do ano e que às vezes a gente não notava por passar batido, por não realmente separar um momento para conversar com os clientes e entender que é uma necessidade latente e recorrente. Então isso que é interessante, que a gente vai depois entendendo quando a gente entra nesse meio, né? Acredito que para vocês também virou essa chave do caramba, realmente é uma necessidade legal, assim. Que a gente e aí, consegue às vezes também, ele não sabe que precisa, mas ele precisa. E aí foi o que eu vi na prática, nas visitas, de apresentar. Você conhece esse modelo? Já viu esse método de trabalho? E aí, nossa, é interessante. Aí você faz o empreendedor ali, o cara, pensar. Nossa, eu poderia fazer isso, eu não conhecia isso. Eu achava que era assim, assim, assado. Então eu acho que tem mais gente que precisa do que a gente sabe. Tem mais CNPJs necessitados do que a gente vê. Sim, porque conhecimento é bom. Agora nesse processo de treinamento, vocês conseguiram captar bastante informação, mas é que vem a chave de passar esse conhecimento para frente e ajudar muitos empresários, né? Esse impacto. Precisa entender que aquilo que você já fez, né? O treinamento online, o treinamento presencial, ele é só uma etapa. Ele é só o começo, na verdade, né? O seu aprendizado ele é constante. Você não para de aprender, porque você vai aprender no dia a dia fazendo as visitas, muitas coisas novas você vai identificar todos os dias, né?
a cada visita é uma novidade, e fora que você sempre precisa estar evoluindo, né? Evoluir no conhecimento, evoluir nas práticas, nas técnicas, nas suas habilidades de comunicação, de gestão, de organização, comprometimento, disciplina, né? Ainda mais você que, ao mesmo tempo que você é o vendedor da sua empresa, você também é o dono. Sim. Então é essa visão, né, também, que a gente também quer passar para vocês, né? Não é só alguém que vai ficar de porta a porta conversando com clientes. Você é o dono da sua empresa. Você tem que estar realmente próximo de donos de empresas, né? Quando você visitar um cliente, você é o dono que está conversando com outro dono de empresa. Você não é só um vendedor. Então a sua visão ela tem que ser realmente mudada, né? O seu mindset alterado, de que você está conversando tete a tete com aquela pessoa. Sim. Você não é maior nem menor, você é tete a tete com aquela pessoa. Então a responsabilidade sua não é só de vender, é de um relacionamento, é de um negócio, de uma parceria. Sim, mas a gente, mudando um pouco de assunto, não falando só de responsabilidade, tem um benefício, né, que a gente disponibiliza também, que é o suporte do SDR. Como que foi para vocês identificar isso? Que você, tudo bem, você precisa, SDR não é tudo, né? Claro que existe uma prospecção no seu dia a dia, normal, também porque quanto mais a gente entra no meio, no ramo empresarial, mais a gente quer vender o nosso peixe, então é normal que isso aconteça, às vezes em network, é um evento. Mas como que vocês identificaram o SDR? Vocês já tinham conhecido alguma empresa que disponibilizava esse suporte de prospecção, esse complemento? Saber que deu start na franquia, você já tem clientes para ir, você não precisa prospectar de imediato. Como que foi para vocês? Eu acho que, na minha experiência, eu acho que o SDR é uma porta. Eu acho que ele é crucial pro franqueado. E para cá também, né? Por quê? Ele não te deixa, tipo assim, terminei o treinamento, vou pra rua. E agora? Pra onde que eu vou? Onde eu começo, né? Então, eu acho que ele dá os seus primeiros nortes. Tem essa visita que já está agendada para você. Você vai, dali você tem duas lojas, 3 lojas dos lados, que você faz a sua prospecção. Então, eu acho que ele é a porta. Acho que ele é a direção. Eu vi isso muito na prática. Eu acredito muito que o SDR eu acho que é o mais importante pro pós-treinamento, né? Não digo que ele é o crucial, mas eu vi que ele é o norte, que ele é a porta, que ele é de fato assim o direcionador assim para mim. É um trabalho bem legal que as meninas fazem, bem legal. Sim, não tem essa questão também de o mais importante, porque todos os setores são importantes para que a gente consiga. Um depende do outro, né? Exatamente, é um fluxo totalmente interligado, assim. Sim. Todos são importantes, mas que realmente tudo começa no SDR. Sim. Então, sem o SDR não teriam visitas e assim em diante, né? Mas agora a gente falando um pouco de serviço. O que vocês acharam do serviço da Dona Nayara? Já conheceu, né, os serviços. Qual o serviço que vocês mais gostaram e por quê? Na parte de vendas. Isso. Eu acredito que o estágio, que é o que eu mais trabalho agora, que é o que eu trabalho agora, que é o estágio, porque tem vários benefícios, o CLT também, a consulta jurídica, que é bem legal, o próprio DISC. E você? Não, todos esses, mas eu acho que o estágio, para mim, foi o que mais me pegou e que eu vi na prática ali, que parece que a demanda é maior dos estagiários, porque é uma coisa que a gente tem muito preconceito, eu digo, a gente que previamente não tinha esse conhecimento, ou aqueles que não têm, e quando passa a entender, vê que o serviço é muito mais interessante do que, é estagiário, mas é ilegal. É muitas coisas que a gente se pergunta enquanto ignorantes, né? Que eu acho que foi o que mais me chamou a atenção, assim, de ter descoberto, de saber que existe, como que funciona. Sim. Que tem muitos lugares que já tem muitos lugares que não tem por conta da falta de conhecimento. Sim. Acho que foi o que mais me chamou a atenção. É realmente a oportunidade de conhecer o assunto, né? Porque tem muita gente que já escuta estágio, mas não realmente entende como que funciona, não senta com alguém de uma empresa de RH, por exemplo, para entender, olha, como funciona, tá dentro da lei, quantas horas ele pode trabalhar, qual a carga horária, qual o benefício. Então, são todas as informações que são cruciais e importantes, até de ter uma empresa também
linha de frente para dar esse suporte, fazer essa ponte entre ambos, né? Sim. Mas o estágio, eu sempre falo que é muito mais do que só um estágio, tem um impacto na vida do jovem, né? A gente dá essa oportunidade que muitos às vezes não conseguem por fora, né? Então, esse impacto social é muito interessante também. É porque você não entra numa empresa só para vender um produto ou serviço, né? Você está dando uma oportunidade para alguém de ter uma carreira, Sim. de ter uma profissão, às vezes alguém que precisa ajudar dentro de casa, né? Com um valor, com um salário. Então, essa é a responsabilidade, né? O que vocês pensam quando você entende isso, né? De que você não está na frente de um cliente só para vender e ganhar dinheiro, mas que você está ajudando ambos, né? Ajudando uma pessoa que precisa de uma oportunidade e ajudando uma empresa que às vezes precisa baixar um pouco o custo, mas também pode formar uma pessoa do zero, né? No caso de estágio, e fazer a empresa dele crescer, né? O que você imagina, o que você pensa sobre essa responsabilidade dos serviços da Donai? Eu acho que o espelho para eu pensar nisso aí é a própria Nayara. Eu acho que ela veio por essa questão no estágio. Eu acho que dali o estágio era algo muito interessante para a Donai, que já trabalha com isso, e ter a Nayara aqui. E para a Nayara foi esse pontapé para que muitas coisas viessem a acontecer. Então é isso que eu vejo. Possa ser uma necessidade do cara e ajudar aquele empregador ali. Só que depois também pode ser algo que mude a chave, mude a história, mude o contexto daquela pessoa que vai se inserir ali naquele ambiente. Acho que é assim. E aqui mesmo, aqui dentro, a gente vê muitos exemplos, né? Além de mim, tem, sei lá, 10, 15 ou mais que começaram como estagiários e agora são efetivados, têm um cargo de liderança. A própria Bruna, né? Que começou junto. A Isa começou como estagiária também. Então, é a oportunidade de fazer alguém crescer mesmo. A gente vê adolescentes aí de 16 anos. Eu e o Almir, nós tínhamos muito contato com adolescentes, né? Na nossa igreja. E eu era regente, depois líder dos adolescentes. E ele, casado comigo, estava sempre junto. E a gente tinha muita conversa com esses adolescentes. E eu queria ter tido a oportunidade de apresentar o estágio para eles antes, porque seria uma porta para eles. Hoje eles já têm mais de 18, não se encaixam tanto, mas que muitas vezes procuravam um emprego, né, quando a gente era mais novo lá atrás, procuravam um emprego e não sabia para onde ir, o que fazer. Eu queria... Não sabia, não tinha currículo. Não tinha currículo, a gente não sabia muito para onde direcionar essas pessoas. Então, às vezes eu penso e falo, cara, se eu tivesse já aqui, se eu conhecesse o estágio nessa época, eu poderia ter ajudado muito esses meninos a ter uma oportunidade de emprego digna, assim, que tenha uma carga horária legal, né? Que a gente sabe que o estágio aí é 30 horas semanais e às vezes um jovem de 15, 16 anos vai começar a trabalhar e trabalha o dia todo, muito mais, recebe muito menos, não tem nada de... Não tem registro, né? Não tem projeção, não tem plano de carreira, não tem nada. Então, o que muitas vezes a gente faz entrevista, a gente olha para um candidato assim, a gente fica tão feliz quando eles são aprovados, não para nós assim, mas por eles mesmo. Você fala, gente, essa pessoa quer, ela tem o desejo, tem uns que voltam 2, 3 vezes, eu não consegui passar, mas me manda de novo que eu quero tentar de novo. Então, essa parte de abrir portas para o futuro mesmo de um adolescente é muito legal e é assim que mais me deixa feliz, me deixa satisfeita. Prova disso, veio um cliente aqui que ele não quis ficar com o jovem que foi lá por uma questão de o ambiente que o jovem ia ser inserido, né? Que não cabia a ele naquele momento, só que ele trouxe o nome do jovem e disse, olha, ele é um menino muito bom, ele não se encaixa lá, mas ele é um menino muito bom, tenta ter contato com ele. Então, assim, foi uma porta para ele, né, pro menino de tornar o nome dele, né, mais público, assim, dentro desse meio. Então, eu fiquei bem feliz, assim, por esse feedback do cliente. Sim. De querer mesmo que ele não vai estar aqui, mas eu quero que ele esteja num lugar bom e num lugar legal. Sim. Então, é bem legal mesmo. E até faz sentido porque você fica mais assim, você vê sentido, propósito no seu trabalho, né? Principalmente a Nayara que tá ali no recrutamento, faz sentido, você tá
ajudando no crescimento de outras pessoas. Nayara ajudando no crescimento de jovens, Almir ajudando no crescimento de empresários. Então é um combo ali que realmente faz sentido, é um propósito muito maior. Sim. Então, falando em propósito assim, a gente hoje na Adonai temos a nossa primícia, né? E eu gostaria de saber de vocês, assim, o que vocês acharam em saber que a Adonai tem base e princípios cristãos? Eu? Eu acho que diferente, nunca tinha visto, nunca tinha escutado falar que uma empresa tem esse tipo de que faz isso, né, em algum determinado dia e horário, enfim. Só que para mim fez muita diferença, né? Eu falei lá nos primeiros vídeos, você iniciar a semana voltando os seus pensamentos a Deus, voltando os seus negócios a Deus. E momento com Deus é um momento de reflexão. Então você reflete sobre muitas coisas, você fica por um período ali tendo uma aprendizagem sobre algum determinado assunto. Foi falado lá sobre dependências, né? Então a gente vê que a gente é sim independente, não somos independentes, sempre a gente vai estar dependendo de alguma coisa. Sim. Então isso para mim foi muito marcante, assim, muito importante. Que legal. E a oportunidade que, igual você falou, né? Você não vê isso nas empresas, esse tempo mesmo, né? Que a empresa dedica 1 hora do dia, às vezes você fala assim, você vai ter que parar 1 hora do seu dia, é loucura para uma empresa. Né? Mas quando você entende que você quer dedicar, quer honrar, né? A Deus no primeiro horário, do primeiro dia da semana, é o que você falou, você já começa diferente. Sim. Você já começa valorizando aquele dia, valorizando a Deus, valorizando o seu trabalho, né? E dando oportunidade para aqueles jovens até mesmo aprenderem, né? Um conhecimento. É como se toda semana estivesse passando por um treinamento, Sim. né? Sim. Passando por um aprendizado, algo que pode ser colocado na prática no mesmo dia, né? Encerrou aquele momento, eles já podem começar a trabalhar com aquela informação nova, que está fresquinha na memória. Então, é o que nós falamos sobre princípios, né? Com certeza. A Adonai, né, significa dono. Né? Então, nós queremos dedicar a honra àquele que é o dono das nossas vidas. Como que para vocês vocês entenderem que a Adonai tem princípios e esses princípios da Adonai, eles são os mesmos princípios de vocês? Vocês entendem que vocês estão ligados nos mesmos princípios da Adonai RH? Eu acredito que sim. Uma das coisas que me chamou bastante atenção quando eu resolvi vir para cá, eu pesquisei, né, antes de vir fazer a entrevista e ver o dia da primícia, para mim foi algo que eu falei, é onde eu quero estar. Nós somos cristãos há um bom tempo, 12 anos. 12, 13 anos. 12, 13 anos, né, que nós somos cristãos. Nós se conhecemos na igreja. Com 16 anos, né? 15 anos, eu acho. 16. Não? 15 anos. Volta 13 anos. Verdade, a gente se conheceu na igreja com 15 anos, então a gente conheceu ao Senhor, né? Então, quando eu chego toda segunda, às vezes no domingo, a gente tá cansado, acorda cedo, chega aqui, é como renovar as forças. Quando eu chego, fecho os meus olhos, faço a minha oração, canto um louvor, é renovar as minhas forças, assim. Então, para mim é muito importante o tempo da primícia. Entregar o meu dia, a minha semana, o meu mês a Deus, poder conversar, poder, Deus, eu tô cansada, eu tô assim, eu tô desse jeito, mas o Senhor é aquele que renova as minhas forças, é aquele que dá ânimo, né? O Senhor, sei que você só tem pensamentos de paz e quer que nós prosperemos a cada dia, então vai na frente, abençoa o nosso dia. Então, para mim, a primícia é uma das melhores coisas, assim, que eu faço aqui de segunda-feira. Eu imagino, é um momento muito marcante mesmo, né? Principalmente para quem tá aqui no interno, semanalmente, a gente nota a diferença que é a gente começar uma semana na primícia, né? Até esse tempo de qualidade com o pessoal da empresa, né? Esse momento com Deus também, o conhecimento que é passado, porque toda semana a gente faz um desafio também para todo mundo que tá aqui na empresa, vai intercalando, cada dia um da empresa apresenta a primícia,
fala sobre algum assunto importante que vai agregar tanto na vida pessoal quanto na vida corporativa. Então é basicamente um treinamento semanal, né? E a Primícia tem falado muito sobre o poder da palavra, né? A gente até teve uma premissa esses dias que eu até escrevi na lousa para as meninas sobre o que você fala é o que você vai viver. Então todos os dias eu dava um papel e falava, coloca aqui uma coisa que você quer que aconteça hoje. A gente fez um mês todo assim. E eu tô levando isso pra minha vida. Eu acordo, eu falo, ai Deus, eu quero que aconteça isso, e mentalizando aquilo. Então é uma coisa que a gente tem aprendido, que eu tenho não só aprendido aqui, mas também levado pra minha vida. Tentar ser mais positiva, acreditar que as coisas vai dar certo, buscar mais conhecimento. Então quando você vê jovens assim que vêm para as primícias e tem esse desejo de buscar o conhecimento, isso só vai despertando mais. Então eu acredito que a primícia serve para despertar a gente todos os dias. Pode ser que na quinta-feira, na sexta, você já esteja cansado e adormecido, mas na segunda-feira vem um novo ânimo. Acorda, vai buscar conhecimento, vai ler, vai estudar. Então a primícia, acredito que seja esse ânimo pra gente, esse despertar. Com certeza. E se a gente olhar esse parâmetro de quantas empresas que também disponibilizam esse conhecimento, né, para os jovens, um conhecimento para a empresa como um todo, né, entender que o sucesso dos funcionários individualmente é o sucesso da empresa como um todo. Então, é por isso que a gente tem aqui, implementa isso na RH, na matriz, e até leva para as franquias, também tem franqueados que realizam primícia, franqueada do Rio, né, de Barra Mansa faz primícia também. Então, é uma coisa muito interessante, mas que a gente vê o impacto, né, de levar isso a nível Brasil, assim, e também de focar nesse diferencial, assim, de realmente capacitar as pessoas que estão aqui para que o sucesso de todos seja um potencial sucesso, assim, como um todo. Sim, a gente vai fazer eu nem tinha comentado com a Nayara, mas eu vou implementar algum método de primícia na minha franquia. Legal. Né, de, sei lá, ou esse tempo, ou esse cliente, ou esse valor, eu vou implementar porque eu acho que faz sim muita diferença. Eu lembro que na primícia lá, o Eduardo falando, depois eu falei, Eduardo, eu tinha uma impressão do seu disco e eu fiquei confuso agora. Aí ele eu falei, eu fiquei confuso. Eu não acho que o Eduardo conhece. Peraí, você não conhece. Você não conhece os bastidores. Aí ele me falou sobre o perfil adaptativo, né? Aí foi o que eu aprendi naquele dia, o perfil adaptativo, que é o que eu tenho mais dificuldade. Porque eu sou muito o meu perfil em todos os lugares. Todo, né? Aí a Nayara... Eu mandando uns beliscão. É isso. Dá uma segurada. Daquele chute da mesa, né? Calma, assim. Mas faça isso mesmo. E o que ficou marcado também para mim na premissa foi o que você falou sobre a cooperação de Deus e o homem. Então eu acredito muito que a Adonai foi algo de Deus, que não aconteceria de outra forma, e eu acho que a minha cooperação é daqui para frente, como que eu vou fazer, como que eu vou tratar. Então ela é evidente, ela é real e eficaz demais. É muito visível, né, que é um trabalho em equipe nessa premissa, que foi inclusive a premissa do treinamento, né, dos franqueados de Hortolândia. Então foi sobre esse trabalho em equipe, nessa cooperação, que inclusive apresentada por mim também. Mas é muito interessante porque a gente vê um assunto que é muito atual, né, mas que é pouco falado, né, da cooperação, da dependência das pessoas ao nosso redor. A gente fala agora no modelo de franquia, a gente depende do franqueado de levar em frente para a sua cidade o nome da Dona RH e vice-versa, do suporte que a gente disponibiliza. Então, é um trabalho em equipe. Sim. Se a gente não tivesse o suporte do SDR, a gente não conseguiria potencializar o resultado de uma franquia. Então, tem toda uma proporção importante nesse processo. A cooperação de cuidar de todos os detalhes para que um treinamento aconteça. Sim. Então, são muitos cuidados que a gente faz. Falando em treinamento, para recepcioná-los, né, a gente fez uma mesa com um material super legal, com apostila, colocamos o crachá, livros também, mais uma coisa que a gente potencializa no quesito de conhecimento, que mais de um livro que vocês podem dividir, inclusive um lê, o outro vai lendo. Vocês gostaram desse? Eu estava comentando com meu amigo ontem, o nome dele é Wagner.
eu falei, Wagner, eu fiquei até constrangido, né, de chegar e ter toda aquela mesa, toda aquela preparação. Inclusive fui eu que gravei o vídeo dele, não foi? Foi. O vídeo dele. Aí eu falei, caraca, querendo ou não, a gente se sente amado, né? A gente se sente, de certa forma, importante. Teve um tempo de preparo, né? E isso, você fala, pô, pensaram, a menina que trouxe a água, e me constrange, porque eu não Acostumado, sou né? Vida. e tal, e serve, não, deixa que eu sirva. Eu não sou assim, uma vez a gente foi no Coco Bambu, o cara foi colocar assim, não, irmão, deixa que eu coloco assim. É meu trabalho. Então, assim, eu me senti de fato, ali pra mim já mostrou muita diferença. Falei, cara, existiu uma preparação, uma questão me esperando. Então eu fiquei muito feliz com isso. Eu pensei, né? Falei, Deus é tão bom comigo, assim, que eu falo que eu sou uma filha muito preferida. Sou muito amada, assim. Porque eu falei até pro Eduardo, Eduardo, eu quero tanto ler esse livro, aquele... Do Decifre Influencia Isso, Pessoas. Decifre Influencia Pessoas. Até falei pro Eduardo, uma vez que ele trouxe, eu perguntei o nome do livro. Aí ele falou que era esse. E eu até comentei com o Almir, comentei com a minha cunhada também, falei pra ela comprar. Porque eu falei, eu quero ler esse livro. Aí quando eu olhei, ele ganhou. Nem precisei comprar. Detalhes, né? Exato. Mas que faz Toda muito vez que eu sentido. fico olhando, eu falo, eu vou começar a ler ele hoje. Que legal. A gente separa esse kit com muito carinho, né? Porque a gente sabe que realmente são coisas que, por exemplo, o kit olfativo que a gente, memória olfativa que a gente deixa com a identidade olfativa da Adonai, é uma coisa que você não vai usar, por exemplo, no dia a dia indo para um cliente. Mas que é algo legal que a gente coloca e que por mais que você não vá usar igual as apostilas que a gente coloca com complemento do treinamento online, material para você aprender, são coisas mínimas, mas que fazem diferença nesse processo. Torna algo mais humanizado, que é o que a gente realmente faz, personalizado para cada franqueado, né? Sim. Mas que legal que vocês gostaram, que vocês podem usufruir os presentes dos mimos. Sim. E agora, falando sobre o treinamento, qual foi o dia que você mais gostou, assim, de acompanhar? O dia específico ou atividade específica? O dia específico. O dia específico eu acho que foi o primeiro dia de visita com você e com a Jéssica. Ah, que legal. Acho que foi que ali teve, eu acho que 3 abordagens ali e aconteceram coisas diferentes. E foi onde cara, é interessante esse mundo aqui. É diferente, acontece. Então eu acho que o segundo dia pra mim ali foi marcante. Assim. É que legal. foi mais próximo da sua realidade. Sim. Né? Já é um Já dia, começou né? com a direito, sim. Eu achei que ele ia falar o dia realidade. que ficou com a recrutadora, mostrando a vaga. Não é um perfil. Mas é engraçado, né? Porque a gente fala sobre perfil. Por exemplo, eu já fui de outros setores da empresa também. Já fui do recrutamento, por exemplo. Gente, no recrutamento pra mim foi um pavor. Porque, gente, o que é isso? Passou por quase todos os departamentos. Já. Verdade. Já foi até pra recepção, né? Já foi recepção, SDR, SDR, recrutamento. Só foi pro DP e terceiro. Não deu tempo. Não deu. Parou no marketing. Parou no marketing. No marketing não sai. Mas então, nesse processo, porque é notável, né, quando a gente gosta. O dia fica muito mais produtivo, a gente tá ali fazendo o que a gente gosta. E você está dentro do seu perfil hoje. Sim, aham. Totalmente alocada dentro das suas principais características e qualidades concernentes ao seu perfil. Então, Sim, você exatamente. rende mais, né? Você E às vezes a trabalha gente melhor. fala assim, o seu dia foi muito legal, mas às vezes um dia muito legal para o Eduardo, que é um perfil mais contido, não é um dia que ele tá ali gravando um vídeo, falando pra mim, pra mim o dia que eu gravei o vídeo tá ótimo, falei com gente, adorei, o dia incrível, às vezes pra ele não, às vezes o dia incrível é ficar ali mexendo no computador, arrumando a Ele planilha. é quietinho, não fala comigo. Né? Sim, só falta a placa do não perturbe. Exatamente. Mas agora mudando um pouco de assunto. Qual que foi o ponto crucial assim na vida de vocês, que vocês viram que teve um impacto na evolução de vocês, individualmente? Pode até ser um fato que aconteceu como casal, né? Mas um momento da vida de vocês que vocês passaram por uma superação muito grande e que foi algo muito marcante. Eu acho, em casal, eu acho que foi a gravidez. Foi quando eu descobri que eu tava grávida. A gente, assim, a gente casou sem muita ajuda, sem nada, assim. Casamos e nos viramos. Eu fui mandado embora também porque era terceirizado. Isso. Caramba. Eu e o Almir casou, a gente foi morar na casa do meu avô.
E o Almir não tava trabalhando, só eu. Então, eu chegava, ele ficou 3 meses sem trabalhar, mas pra ele era péssimo. Pra mim tava tudo certo. Assim, eu chegava... Era uma mantenedora. Você fala que eu parecia o provedor de casa, porque eu chegava com as sacolas de legumes, de coisa, e falava, é a morte pra mim quando eu chegava em casa. Mas assim, a gente passou por muitas fases. Primeiro foi essa na casa do meu avô, ele sem trabalhar. Quando ele começou a trabalhar, a gente mudou pra uma outra casa. Nessa casa era um quarto, cozinha e banheiro. 2 cômodos e um banheiro. 2 cômodos e um banheiro. Não tínhamos sala, nem nada disso. Era ternite. Um calor. Zero calor. Um calor terrível. Emagrecia sozinho, sem esforço. É dormindo. Você perdeu o ventilador. Fogo. O ventilador, em vez de ventilar, ventilava fogo, né, gente? Mas, assim, foi um processo, né? Chovia, molhava tudo. Era assim, e foi a época que eu fiquei grávida e eu ficava com muito calor. Grávida, fica com muito calor, além do calor que já era. Eu dormia até no banheiro, porque era o lugar que tinha laje, né? Eu dormia de tarde no banheiro porque eu passava muito calor. E assim, isso aí é 5, quase nem 5 anos atrás. 3 anos atrás, antes da Laura nascer. Nossa filha tem 3 anos. Ah, é verdade. 3 anos atrás. E a gente começou assim, nesse processo, porque era só nós dois. E eu engravidei, não podia trabalhar. Logo eu pedi demissão, porque eu tinha perdido já um filho antes dela. Eu engravidei antes e perdi. Isso aí 4 meses só de casamento. 4 meses de casamento. Que aventura. Que loucura, que loucura. Eu engravidei, eu estava trabalhando num serviço que sugava muito a minha energia. Eu ficava muito estressada, eu ficava muito cansada. Eu não estava bem da mente já. E o meu avô, ele pegou Covid nessa época e ele internou. Quando ele internou, eu fiquei muito mal, eu chorava muito. E foi nesse momento que eu perdi esse neném. E depois disso, pouco tempo depois, o médico falou, espera 6 meses. 2 meses depois eu já estava grávida. Mas tava tudo certo. A Lara nasceu, foi assim um momento que a gente falou, a gente tem que sair de onde está. A gente ficou ainda, a Lara, até fazer 1 ano lá. A gente saiu daquela casa faz 2 anos. Ela fez 1 ano naquela casa. Nossa, parece ter muito mais tempo. Parece ter muito mais tempo, Pelos porque muita coisa aconteceu. vida. Muita coisa aconteceu na nossa vida. Mas a gente ficou lá, Lara, 1 ano. A gente pegava as nossas roupas, não tinha máquina. Então eu tinha que lavar a roupa na minha sogra. A gente pegava as nossas roupas e ia lavar na minha sogra. Era uma luta. Depois disso, a Lara depois desse tempo, eu falava, não dá mais pra ficar aqui. A Lara já tá com 1 ano, a gente precisa sair. A gente foi para outro apartamento, que era bem maior, ela tinha o quarto dela. A nossa primeira dificuldade nisso aí era pagar o valor dessa primeira casa. Já era um medo para nós. E aí mudar para esse segundo lugar era dobrar o valor. Aí imagina, dobrei, comecei agora a trabalhar como autônomo e agora? Aí a gente foi para essa casa. Foi a época que ele começou a trabalhar de autônomo mesmo. Fomos para essa casa, o começo foi um desafio também, mas depois eu comecei a trabalhar. Depois disso, nós passamos por uma casa que a gente comprou em Montemor, que era onde eu estava morando. Depois disso, agora a gente está em outra, que assim, a gente paga... 5 anos. 5 lugares, já em 5 anos. E tudo isso, assim, eu acho que foi o gás e foi a força, foi a Lara. Eu falava, onde eu vou... O que eu vou proporcionar para minha filha? Então, assim, em questão do medo que a gente tinha de pagar um aluguel super baixo há 3 anos atrás, hoje a gente paga 10 vezes mais, né? Do que a gente pagava lá. 8, né? Quase isso. Então, assim, foi uma projeção muito grande em pouco tempo. Mas a Lara foi o nosso gás, foi o que nos impulsionou. E falar, não, a gente precisa sair desse lugar. A gente precisa trabalhar meios, criar formas da gente sair daqui, da gente se levantar, da gente ter alguma coisa para apresentar para ela ter orgulho mesmo, para ela, quando falar do pai e da mãe dela, falar alguma coisa boa, ter orgulho. Da história, né? Isso. Sim, então a Lara foi um presente de Deus para vocês, com certeza. Foi o start da minha vida, eu acho. Na verdade, a Nayara foi o start da minha vida, mas o pontapé de algumas coisas foi a Lara. O start só no chute, né? Beliscando. Pontapé, a Lara. Não, eu. Não, o start. Comecei com 16 anos. Tô com 28, faz tempo já. Isso, e quando ele perdeu o pai dele,
Ele foi a época, assim, muito difícil pra ele. A gente tava namorando já. Sim. E eu falava, gente, ele não gosta de trabalhar. Eu tenho horror a homem que não gosta de trabalhar. Horror. E eu falava pra ele, o meu pai trabalha em 2 empregos há muito tempo. Vida inteira. A vida inteira trabalhando em 2. Eu falei, eu tenho horror a homem preguiçoso. E ele entrava num serviço, saía. Entrava no serviço e saía. Eu larguei uma. Não, e o adendo era assim, eu até comentei com ela antes da gente vir. Que 2 dias antes de eu completar 1 mês do meu primeiro emprego, foi onde eu perdi meu pai. Foi. Então ali desandou minha cabeça. E eu não por um lado entendia, ruim, mas por um lado absenteísta, eu não conseguia trabalhar de fato. E eu não entendia que era uma coisa psicológica. Ele não estava bem nessa época. Ele chorava muito, ele ficava... Não conseguia mesmo. Mas pra mim era o quê? Preguiça. Falava, não. Preguiça, vai trabalhar. Tem horror. Eu falava pra ele, pode trabalhar, vai, levanta. Mandava mensagem pra ele, já foi. E saiu de um, e saiu de outro. Mas foi por causa desse tratar que ele precisava em relação ao pai dele. Sim. E depois, ainda que a gente casou, não tivemos problema nenhum com isso. E depois que a Lara veio, por isso a dúvida da mãe dele, será que ele vai ficar, vai ser um bom autônomo? Porque ele entrava e saía muito. Pelo histórico, né? Pelo histórico. Então a Lara, assim, foi um start e foi uma cura, assim, para nós dois. Você teve um propósito, né? Mudou, né? Uma coisa é você fazer algo pra você mesmo, né? Outra coisa é você ver que alguém depende de você. Sim. Aí isso muda totalmente o sentido. E eu lembro que não era só a minha mãe, mas assim, o contexto geral tinha esse meio que... Essa desacreditação, vamos colocar essa palavra, né? Criar essa palavra, sobre mim. Tanto é que um dia eu peguei 2 pessoas falando a respeito disso, não falando mal, mas comentando. Não, mas agora ele tem que entender, ele vai casar, enfim, eu cheguei bem na hora. E aí, depois de todo esse processo, depois que a gente casou, a Lara nasceu, não que eu fui melhor do que eles, não que eu sou melhor do que eles, mas eu acredito que eu tive muito mais garra, determinação e consegui conquistar as coisas, tanto pessoal quanto, né, de valor financeiro, muito mais do que essas pessoas. Não, ressaltando, não sou melhor do que ninguém, nem do que eles que eu amo, de fato. Mas assim, conseguiu superar o que eles pensavam. Muita coisa acontecendo. Destravou isso em você. Isso, né? foi um start gigantesco na minha vida. Nesse processo é importante se blindar, porque tem muita gente que realmente não vai apoiar. Então eu sempre falo que quem é empresário não vai julgar que você está iniciando uma empresa. Quem é médico não vai julgar porque agora você está fazendo medicina. Então, mas sempre vão ter pessoas que não vão pensar da mesma maneira ou que vão julgar e falar assim, não, porque isso é arriscado, você não tem segurança. Você só tem segurança sendo CLT, mas às vezes também não tem segurança. Então acaba sendo... E esse é um pensamento muito antigo, né? Tem que ser CLT para você conseguir alguma coisa, senão você não consegue. Então, assim, eu acho que o que foi um start, assim, pra gente foi realmente parar de falar da nossa vida. O que a gente vai fazer? Qual vai ser o próximo passo? Como que vai ser? Então, assim, eu contava para minha mãe e para o meu pai, apenas, que são pessoas que eu confio, que eu sei que me apoiam, que querem o meu melhor. Então, eram as únicas pessoas que eu contava. Quando eu pensei em franquia, eu liguei pro meu pai e falei, pai, o que o senhor acha? É igual quando eu fui vir para ser estagiário. Eu liguei para ele e perguntei o que ele achava também. Que agora ele mora lá no Paraná, beijo, pai. Saudade. E agora ele mora no Paraná. Então, assim, são poucas pessoas. O Almir contou pra irmã dele só. Minha mãe soube que eu mudei depois de 2 dias que eu já tava morando no lugar. E não por eu não ter uma confiança na minha mãe, mas porque eu criei uma questão assim, eu vou fazer, vou concretizar e aí eu mostro pra minha mãe. Não é por acaso, né? Porque existia um padrão já de um julgamento, de uma expectativa, de uma pressão. Sim, foi algo que eu criei, né? Exatamente, então às vezes não é não confio na pessoa, não quero essa pessoa próxima, realmente cada um tem a sua vida e às vezes o que é melhor pra você não é melhor pra pessoa. Com certeza. Então é importante cada um respeitar. só dá o que tem, né? Exato. Às vezes é a forma com que eles podem até demonstrar amor. Sim, Mas é o que eles cuidando, né? cuidando, mas às vezes pra vocês não encaixa muito. Então, cada um tem sua forma mesmo. A minha mãe, quando eu contava as coisas, ela falava, se a gente não tentar, a gente não consegue. E é assim, tentando, não deu certo, tenta outra coisa. Tentando, não deu certo, tenta outra coisa. Então, isso assim, a gente queria ouvir esse tipo de palavra. A gente não queria ouvir, será que vai dar certo? Ou não sei se vai ser bom. Não, a gente queria a pessoa
pessoas que nos apoiassem. Então a gente decidiu não contar para praticamente ninguém, contamos para as 2, 3 pessoas só, porque muitas vezes não entendem. Ah, eu vou ser franqueado, tá? Mas como é isso? Mesmo você falando, a pessoa ainda não entende, Não enxerga. não enxerga. Então a gente uma coisa que nos ajudou assim na nossa vida é realmente ficar quieto e esperar as coisas acontecer para depois falar. Que é uma dificuldade pro Que é uma Com dificuldade. Nossa, nem me fale. Não, eu falo pra ele, falo, amor, vai acontecer isso e isso. Não fala pra ninguém. Nossa! Eu sempre falei isso no começo e no final. Ó, não fala pra ninguém. Aí depois, Não fala no pra outro dia eu ninguém. confirmo, você não falou pra tal pessoa, né? Não falei, mas é um sofrimento. Isso eu entendo. Realmente, perfil de I é uma pessoa muito difícil. De relacionamento É estável difícil. também. É difícil não falar. Você fica se coçando, você quer falar. Mas a gente falou, é. sim, mas a gente falou de pessoas que, né, nesse momento de superação. Parabéns pela história de vocês também, por essa superação. Fantástico. É realmente visível, né, que Deus estava ali presente, mudando, transformando e foi o que vocês falaram, foi o que, 2 anos atrás? 3 anos atrás, mas que teve uma mudança drástica e até uma motivação para quem pensa, né, que não é possível mudar sua realidade, mas é muito possível. Sim. A gente teve hoje o depoimento de 2 pessoas que mudaram completamente a vida. Isso aí. E um impacto muito importante, né? Foi um momento de superação muito interessante também. Agora fica até mais fácil da gente falar, mas a gente não se compara ao momento que a gente passa, né? Às vezes. Então, agora nesse processo de algumas pessoas que não estavam ajudando, não estavam motivando, fora isso, vocês tiveram algum mentor, alguém que te motivou muito nesse processo, que pra vocês foi o diferencial, assim? Pode falar depois? Pode falar. Na verdade, teve uma primícia que eu acredito que o Eduardo que fez, que ele falou assim, pra gente pensar em uma pessoa que era inspiração. E eu tive dificuldade para achar uma pessoa que era inspiração para mim. E eu comecei a pensar, e a única pessoa que veio na minha mente foi a minha cunhada, que é a Larissa, e o Gesiel, que é um amigo nosso. São pessoas assim, a Lari mesmo é uma pessoa que... Acho que o motivador dela é conhecimento. Ela gosta de estudar, ela tá sempre pensando em fazer coisa nova e faz uma faculdade aqui, faz outra ali e busca cursos. É uma pessoa que você senta para conversar, ela tem assunto para conversar com você, é uma pessoa rica de informações. E eu falava, e ela como profissional, ela é engenheira civil, né? Ela é engenheira civil, trabalhou muito tempo na HM. Não pode falar, não sei se pode falar. Não. Muito tempo em construção, assim, como engenheira. Ai, cresceu muito, estava assim, ganhando muito bem, mas ainda não era o que ela desejava mais coisas, assim, mais conhecimento. Sim, não só sobre o valor ali. Não, né? Só sobre o valor, sobre ter tempo para ficar com o filho também. Então eu falava, gente, ela é uma super profissional. E era um exemplo para mim, eu falava, eu quero ser uma profissional como ela, então como eu posso fazer? Então foi um momento que eu fui buscando mais informações mesmo. Sim. Que eu falei, eu preciso ser assim como o Gesiel também, que é um amigo nosso, que você conversa com ele sabe conversar sobre todos os assuntos. De vida. De vida. Ele era o nosso líder de jovem. Quando a gente tinha 15 anos e até hoje é o nosso amigo, assim, alguém que você pode sentar para conversar e contar suas ideias. Ele fala, nossa, vai em frente. Então, eu não cheguei a conversar com eles sobre a franquia, mas foram pessoas que eu mentalizando, eu pensei de o que eles fariam, né? Será que seria uma boa? Eu preciso ter um crescimento profissional como a minha cunhada teve. Ela foi uma inspiração para mim e tem sido. Nem sei, acredito que ela nem sabe como eu falei pra ela. Não, hoje parte profissional ela é uma inspiração, assim, agora dando consultorias, né? E ela não tem medo de investir em educação, em conhecimento. Ela gasta investimento. É investimento, ela não tem... Então isso é uma coisa que eu falei, gente, eu preciso ser assim, eu preciso buscar mais conhecimento. Então foi através deles que eu falei, qual que é o próximo passo? E que foi onde eu pensei na franquia.
Que legal, você nesse processo até te motiva e você também acaba motivando muitas mulheres a empreenderem, por exemplo, a focarem na vida profissional também. Isso com certeza você e será um grande exemplo para sua filha também, para muitas mulheres que pensam em empreender, que pensam em ir atrás dos objetivos, de conhecimento, da sua evolução de carreira também, começar como estágio, ir para supervisão. Então é algo muito importante, não só de você ter ela como referência, mas de agora você também ser uma referência muito grande. Então isso já é uma vitória e com certeza é algo muito gratificante para você, que você deve se orgulhar. E até aqui dentro mesmo da Donai, né? Sim. Começou como estagiária, hoje supervisor de recrutamento e seleção e agora franqueada. Para quem te vê, né? Para quem está de baixo hoje, né? Você como líder para essas meninas, é um exemplo. Com certeza. É um exemplo de superação, é um exemplo de força, né? De vontade de querer fazer as coisas, de querer crescer. Com certeza. Então elas vão com certeza mirar em você para ter como exemplo. Isso é muito bom. E para você? Acho que no momento a minha irmã, que eu tô tendo muito contato com ela, até nessa questão profissional, não só de irmão, que foi o que a gente mais sempre teve, né? Então hoje é muito diferente eu sentar com a minha irmã para falar de algo profissional. É meio estranho e tá se tornando normal. Sim. E aí minha irmã tem muito conhecimento também, e plataformas de acessar, e meios de pensar sobre as coisas. Então hoje na questão profissional assim, ela é um ponto muito forte para mim. Mas o Gesiel também. O Gesiel é um mentorzão, conheci ele na igreja. E eu acho que em ele todos os ambientes... Né? Quando eu comecei a namorar com a Nayara, eu não trabalhava. E a gente levava aliança pra ele. Levei a aliança lá pra ele. Orar. Não, ora, pelo nosso amor. Não vou orar. Nem tá trabalhando. Se ela te pedir um lanche, o que você faz? Então, assim, é um cara muito sensacional, assim. Traz a gente pra realidade demais. Ótimo. A gente precisa estar perto de pessoas assim. Né? Pessoas que nos tiram um pouquinho da nossa zona de conforto, né? Faz a gente dar alguns passos fora da curva pra gente chegar onde eles chegaram. Né? Eu tenho uma frase de um pastor também conhecido meu, de que ele sempre disse, né? Se um homem consegue, o outro também consegue. Qual a diferença, né? Se ele chegou, aí vem a ideia, quais os passos que ele trilhou para chegar onde chegou e que eu também posso trilhar. Por isso que a gente sempre fala de referências, né? Que é um alvo, é aonde você quer chegar e depois que você chegou, qual que é o próximo? Qual que é o próximo nível que você quer chegar? Sempre crescendo, sempre aprendendo, sempre estudando. Sim, né? com certeza. É importante falar também sobre essas inspirações, porque às vezes as pessoas nem sabem que nos inspiram, ou a gente não sabe que a gente está inspirando muitas pessoas. Então, é um momento muito crucial agora, eu digo, para a vida de vocês, empreendendo em um modelo de negócio, agora não empreendendo algo do zero, mas com um modelo de negócio testado e validado. Pra gente finalizar, o que vocês esperam para essa nova fase, assim? Qual a perspectiva de vocês a longo prazo com uma franquia da Donai? Eu acredito que vou ser muito surpreendido. Eu acredito nisso. Eu tive um período muito cético, né? A Nara pegou esse período, estava muito cético das coisas. E vendo tudo o que aconteceu nesses últimos dias, eu vejo que tem muitas coisas ainda que vão nos surpreender. Enquanto profissional, a gente já tem um histórico de ser um casal que conversa muito, de que brinca muito, de que se dá bem. Só que a parte profissional nossa era meio perdida, não resolvida. E eu acredito que a Adonai vai trazer isso. Eu já vi como essa porta na nossa vida. Eu tenho essa convicção no meu coração. Que legal. Eu acredito, na verdade, quando eu apostei nisso, é porque eu acredito que vai dar certo. Foi exatamente a frase que o Eduardo falou: se um homem consegue, o outro vai conseguir também. Por que não, né? E a gente já tem esse caminho trilhado por homens que conseguiram, que deram certo. Então, nós temos esse respaldo, esse apoio. Então, eu acredito que já deu certo. Com certeza. Já deu certo. Isso aí. E o que vocês falariam para alguém, diriam, né, como um conselho para quem pensa em empreender e tomar essa iniciativa, esse passo tão importante assim como vocês tiveram de vou entrar no ramo empresarial, vou abrir uma franquia? Qual seria o conselho como motivação para quem está nesse processo?
Eu acho que o primeiro passo, se a pessoa for como eu, inconstante, vê que não cabe no lugar, se lança, crie os meios, aprenda, busque conhecimento, que Deus ele vai se encarregar. Não é sobre nenhuma religião, não é sobre placa, não é sobre nada. Mas Provérbios diz assim que nós podemos traçar o caminho, o nosso coração ele vai traçar o nosso caminho, mas o Senhor é quem vai dirigir os passos. Então, para aquela pessoa que quer começar ou que tem medo de começar, só traça um caminho. Deus é que ele vai conduzir todas as coisas, conduzir os nossos passos. Então, eu sigo por essa linha aí. Que legal. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado a vocês. Prazer imenso recebê-los aqui. Desejo muito sucesso para essa nova unidade, para essa nova fase da vida de vocês. Que Deus continue abençoando muito. Amém. E com certeza podem contar conosco, né? Para qualquer suporte, qualquer dúvida, para uma reunião de marketing, nem que for para sair com a cabeça fervendo de informação. Mas precisando de qualquer coisa, podem contar conosco. Sem dúvida. Vocês têm todo o nosso apoio, o nosso suporte e a nossa fé e esperança. Né? Que já deu certo. Já Amém. deu. Agora é só um certeza. passo de cada vez e continuar a caminhada. E estamos juntos nesse processo. A gente também agradece. Tem uma coisa que eu tenho, duas coisas na verdade, que uma prima minha falou uma vez numa ministração de louvor, e eu carrego muito isso comigo, que ela fala, eu na verdade eu levei como uma missão de vida, isso que ela falou, eu até falei para ela, uma filosofia de vida, que é o que eu vou viver em dias o que eu não vivi em anos. Então, toda vez que eu oro, eu falo isso. Eu falo, Deus, eu creio que eu vou viver em dias o que eu não vivi em anos. E eu tenho vivido isso. Eu tenho provado disso. Sim. E o marido dela uma vez falou numa pregação, há anos atrás, quando a gente ainda era lá, morava lá no São Luís. Feliz eu não sabia. A gente não era nem casada, nem nada. E ele falou assim, o que a gente tem que acreditar é que no espiritual já aconteceu. Já deu certo. Então, é isso que eu carrego pra mim, que já deu certo. E um dia a gente vai voltar aqui e falar que deu muito certo. Com certeza! Primeiro podcast de muitos, tá bom? O que você falou agora, só pra gente poder finalizar, né? A Bíblia fala que as bênçãos correrão atrás de nós. Isso. Só que para as bênçãos correrem atrás de nós, tem que fazer o quê? Ouvir a voz do Senhor. E tem que se movimentar. Tem Com que andar. certeza. Tem que fazer, senão ela não pega, entendeu? Então é exato. Agora vocês estão numa caminhada e é só continuar que as bênçãos estão chegando. Amém. Amém. Exatamente. Obrigada. Obrigada mais uma vez vocês por terem vindo. Obrigada aos telespectadores que assistiram mais um episódio da Dona RH Podcast. Para você que não conhece também, nós temos outras plataformas digitais da Dona RH, Instagram, TikTok. Siga a gente nas outras plataformas. Se inscreva no nosso canal também, porque aqui temos episódios de podcasts com os franqueados, com convidados especiais, empresários, muito conhecimento legal. No Instagram temos muito conteúdo também para contratação de funcionários, muita coisa incrível. E até o próximo episódio. Tchau, gente. Valeu, tchau, tchau.